TV Sintonia, a TV que passa você. JS Meio-Dia, apoio Mosaic Fertilizantes, ajudando o mundo a produzir os alimentos de que precisa. Bradesco, quem tem conta, conta com mais benefícios. O alerta para a prevenção da sífilis que vem se espalhando no município. Ela é facilmente transmitida por relação sexual. Polícia Civil cumpre novos mandados de busca e apreensão na Operação Éden. Auxiliar nas investigações do inquérito policial. Trabalhadores falam sobre proposta da reforma da Previdência. Eles estão pensando só nas pessoas que moram nas cidades grandes, não estão pensando nas pessoas que moram no sertão, pessoas que vêm com a bagagem de sofrimento. Olá, boa tarde. Iniciamos nossa edição de hoje com imagens da Câmara Municipal. O tempo agora à tarde será de céu com aumento de nuvens e possibilidade de pancadas de chuva. As novas regras que prevêem 40 anos de contribuição para se aposentar com 100% do salário com a proposta da reforma da Previdência vem dividindo a opinião de trabalhadores. Acompanhe na reportagem. Pela proposta, após 20 anos de contribuição, os trabalhadores teriam direito a 60% do valor do benefício integral. Daí em diante, aumenta-se 2% no valor do benefício a cada 1 ano de trabalho. Por exemplo, 21 anos de contribuição garantem 62% do benefício integral. 22 anos de contribuição garantem 64% do benefício integral. 23 anos de contribuição garantem 66% do benefício e aos 40 anos de contribuição asseguram 100% do benefício. Calcula-se a média das contribuições ao longo da vida, corrigida pela inflação. Este advogado afirma que a base da proposta pode reduzir o tempo de espera pelo benefício. Hoje não precisa de corre-corre, não precisa de desespero, de sangria desatada, de nossa, vou perder direito, não, se eu esperar mais eu vou ter mais direito. Não, vamos esperar esse projeto tramitar. Pelas regras atuais, a aposentadoria é paga da seguinte maneira. Benefício integral do INSS a trabalhadores do setor privado é a média de 80% das maiores contribuições. O setor público, para os servidores que ingressaram entre 2003 e 2013, o benefício é calculado com a base na média de 100% das contribuições. Servidores públicos que ingressaram depois de 2013 têm o benefício limitado pelo teto do Instituto Nacional de Seguro Social, atualmente R$ 5.839,45. Sobre a parcela que exceder o teto, pode-se contribuir para o Fundo de Pensão do Governo. Para algumas pessoas, o tempo previsto de 40 anos de contribuição junto ao INSS representa uma perda para o trabalhador e populações em vulnerabilidade social. Eles estão pensando só nas pessoas que moram nas cidades grandes, não estão pensando nas pessoas que moram no sertão, pessoas que vêm com a bagagem de sofrimento. Já para outros, a reforma da Previdência pode ser uma resposta imediata ao cenário de crise apresentado no país. A gente torce para que qualquer medida que eles fizerem lá, que não afete muito, principalmente a população que mais precisa, né, mais carente. Em todo caso, a orientação é aguardar os trâmites legais do projeto de emenda constitucional, que pode ou não ser votado este ano. A Câmara ainda vai analisar e, eventualmente, vai fazer alterações nesse projeto que foi enviado, né, para depois ser votado. Então, algumas coisas ainda serão alteradas. E a Polícia Civil deflagrou a terceira fase da operação que apura desvio de dinheiro público com o interrogatório de um dos suspeitos de participar do esquema de corrupção em Santa Rosa da Serra. Um funcionário público foi detido. Segundo as investigações, ele era responsável pelo fornecimento de notas fiscais que beneficiava a ex-prefeita, Cleide Maria Rangel, que comandava a organização criminosa. Eu conversei com o delegado André Luiz de Campos. A finalidade da prisão temporária é para instruir o inquérito policial, né? Para auxiliar nas investigações do inquérito policial. E surtiu o efeito que a gente estava esperando, né? Ele colaborou, forneceu todas as informações que a gente esperava, né? Confirmando as investigações,
e por essa razão a prisão dele não foi mais necessária e a gente determinou aí a liberação. O Wildair estava preso desde que dia e ele será liberado através de um alvará que foi expedido hoje? Sim, ele foi preso na data de ontem na cidade de Uberlândia e conduzido para Araxá e será colocado em liberdade mediante alvará. Esse interrogatório já deu diretrizes para as próximas investigações? Ocorrerão na cidade onde aconteceram os fatos? Com certeza, né? Ele colaborou, esclareceu os pontos aí que a gente estava já esperando, né? Então, agora as investigações continuam para a conclusão do inquérito policial. Foram ditos nomes, há também uma quantidade de pessoas que vão ser interrogadas nos próximos dias, a gente pode aguardar? Sim, na verdade, havia mais 3 pessoas que estavam presas, né? Que seriam também interrogadas na data de hoje, mas a gente ainda não sabe a razão pela qual elas foram soltas ontem à noite, né? O juiz de Campos Altos pediu alvará para elas, então não foi possível interrogá-las, né? E também elas não compareceram para prestar as suas declarações aqui na delegacia. E uma última pergunta, doutor, com relação ao fechamento desse inquérito, há previsão? Olha, ainda não dá para prever uma data para a conclusão do inquérito, mas a gente espera concluir o mais rápido possível. E consumidores de energia elétrica estão utilizando cada vez mais canais digitais para fazer consultas e solicitações junto à empresa responsável pelo serviço. É o que constatou a companhia ao analisar o número de serviços prestados por estas plataformas no último ano. Com diversos mecanismos, elas foram responsáveis por mais de 42% do total de atendimentos registrados em 2018. De acordo com a empresa, a agência virtual teve 9,5 milhões de acessos o ano passado, aumento de 5,7% em relação ao ano anterior. No mesmo período, o aplicativo teve 10 milhões de acessos, quase 2 vezes mais do que o registrado em 2017. Os principais serviços solicitados são referentes à consulta de débitos, obtenção de segunda via de fatura, acesso a histórico de contas, envio de leitura, consulta ao histórico de atendimento e alerta sobre falta de energia. A ferramenta está disponível para aparelhos que possuem os sistemas operacionais Android, iOS e Windows Phone. Além disso, a CEMIG atende e disponibiliza o pagamento móvel, em parceria com o Banco Bradesco, que permite a redução dos custos com tarifas. Além disso, um grande benefício da conta por e-mail é o ganho ambiental, em poupar árvores ao não utilizar o papel. Ou seja, trata-se de um meio muito mais sustentável e que mistura a praticidade da tecnologia e a consciência em relação ao meio ambiente. Próximo bloco, aumento de pessoas contaminadas pela sífilis e a nova lei do distrato imobiliário. O período chuvoso já chegou. Não se arrisque em enchentes e enxurradas, elas escondem muitos perigos. Se chover forte, aguarde para sair de casa. Lembre-se, a pressa pode custar a sua vida. Em caso de emergência, ligue 193. Este número salva vidas. Bombeiro Militar, o amigo certo nas horas incertas. Quase 500 novos casos de sífilis foram registrados em Araxá pelo Centro de Testagem e Aconselhamento. A maioria dos casos foi detectada entre jovens e adultos com idade entre 15 e 45 anos. O uso da camisinha é fundamental para prevenir todas as infecções sexualmente transmissíveis. A categoria mais comum traz sérias complicações para a saúde humana, como feridas nos órgãos genitais, erupções pelo corpo e nas mucosas, danos no cérebro, medula espinhal e vasos sanguíneos. Em 2016, Araxá teve 119 confirmações, 2017, 125 e no ano passado, 235. Os números do estado também são alarmantes. Em 2018, foram mais de 14.400 registros e em 2019, até 14 de fevereiro, 176 notificações. Os testes são realizados no Centro de Testagem e Aconselhamento todas as segundas, quartas e quintas-feiras. Somente em 2 dias dessa semana, 6 casos deram positivo.
A coordenadora do CTA conta que os sintomas variam de acordo com o estágio em que a bactéria está no organismo. É uma doença infecto-contagiosa, bacteriana, né, que é um treponema pálido, e ela é facilmente transmitida por relação sexual, seja oral, anal, vaginal, e também de mãe que passa para filho. Tem chance também sanguínea, mas é menos. Com quase 500 confirmações em 3 anos, o volume na cidade é mais comum entre homens e mulheres com idade entre 15 e 45 anos. Quando você descobre nas fases iniciais, há tratamento e cura. É só tomar um antibiótico, que é a penicilina, né, que é o mais eficaz, principalmente para gestante. E a grande chance de não transmitir para a criança. As relações entre consumidores e imobiliárias na hora da compra e venda de imóveis na planta mudaram com a lei que estabelece outras normas para rescisão de contrato. Assuntos polêmicos envolvendo consumidores e incorporadores vinham sendo tratados por entendimentos firmados pelo Judiciário, sem nenhum respaldo legal. A nova lei estabelece o percentual de multa que deve ser pago pelo comprador em favor da empresa caso ele desista do negócio e as multas que são pertinentes ao incorporador em caso de atraso de obra. A medida tem pontos determinantes, mas ainda está em processo de adaptação. O contrato de compra e venda, ele não é nada mais, nada menos do que um ajuste de vontades. E se reduz a termo, coloca no papel, escreve-se aquilo que foi combinado entre as partes, né? E nessa forma de combinar, então, especificamente, as pessoas que estão envolvidas na relação, comprador e vendedor, a forma, o preço, a forma de pagamento e a forma de se convencionar, inclusive, multas, penalidades e até mesmo os distratos, se forem o caso. Em Araxá, o mercado imobiliário tem demonstrado uma grande evolução no que diz respeito ao número de empreendimentos. O crescimento vertical notório se dá à expansão do setor, que tem atraído investidores. Justamente porque o mercado é pujante, porque vai acontecer esses empreendimentos e que precisam ser normatizados. Nós teremos em Araxá agora, nesse mesmo mês, a semana que vem, uma grande construtora está vindo para Araxá e vai lançar 236 apartamentos e vendê-los na planta, quer dizer, antes deles existirem. A cautela do consumidor se dá não só perante aos termos contratuais, mas à base da lei indispensável à negociação. Entre os direitos está a possibilidade de o comprador desistir da compra do imóvel na planta em até 7 dias da assinatura do contrato, recebendo de volta todos os valores pagos, inclusive a comissão de corretagem. O que nós sugerimos é que, por ser um contrato de longo prazo, que geralmente envolve muito dinheiro, às vezes você economiza a vida inteira para fazer a compra de um imóvel, né, próprio. E vamos supor, você dá 400 mil e essa lei prevê que se você desistir por uma das razões, até 200 mil, 50% pode ficar retido. Então, quer dizer, é um valor muito alto, né, por um contrato de longo prazo, que muita coisa pode acontecer num contrato de 20 anos, num contrato de 10 anos, não é? Coisas inesperadas na sua vida que às vezes te faz desistir ou ter que cancelar um contrato desse, onde você vai ser duramente penalizado pela nova lei da desistência dos contratos imobiliários. E veja agora as oportunidades de emprego oferecidas pelo Cine. Nutricionista, uma vaga com salário de R$ 1.500. Técnico de manutenção de celulares, uma vaga e o salário também de R$ 1.500. Você vai ver daqui a pouco, muitos eleitores precisam regularizar a situação no cartório e a Associação Comercial presta conta de gastos em assembleia. Não parece que a vida às vezes dá uma parada? Mas quem tem conta no Bradesco conta com muitos benefícios para seguir em frente. Conta com taxa a partir de 8,85% no crédito imobiliário. Ainda mais vantagens na contratação da sua previdência privada. Máquina Bradesco sem aluguel. E isenção da tarifa da conta corrente para gastar com o que importa. Abra sua conta no Bradesco. Bradesco. O recadastramento biométrico está sendo realizado em Araxá de forma gradativa e mais de 1.600 pessoas estão em débito com a Justiça Eleitoral. Nas eleições de 2018, mais de 4 milhões de eleitores mineiros foram identificados por meio de seus dados biométricos.
No estado, a biometria já é obrigatória em 84 municípios. Em Araxá, o procedimento tem ocorrido sem previsão para prazos. Na medida em que o eleitor comparece ao cartório, já é feita a coleta biométrica, mas ainda não é obrigatório. De toda forma, é importante que todo eleitor que tenha disponibilidade que já compareça. Célio soube do recadastramento e decidiu se antecipar. E se a gente deixar as coisas para a última hora, sempre tem muita fila, dá muita dificuldade, a pessoa já de idade, problemática de saúde, ficar aqui umas 3 horas na espera vai ser difícil. Em alguns minutos é feito todo o processo, que irá valer para as próximas eleições. Eunice aproveitou para atualizar os dados dentro do novo sistema. Eu acho que a biometria ela vem auxiliar a gente e até as pessoas que estão trabalhando na eleição também. Eu acho que é o processo mais ágil. Esta semana o cartório divulgou a lista com cerca de 1.600 nomes de eleitores que não estão em dia com a Justiça Eleitoral. Lá ela aproveitou para regularizar a situação. No último pleito ela estava em Nova York e não pôde justificar. É sempre bom estar em dia para que a gente possa ter acesso a todas as oportunidades que a gente tem no país. E aquele eleitor que não comparecer até o dia 6 de maio para fazer a regularização daquele faltoso, ele vai ter, como eu disse, o título cancelado. Depois é possível restabelecer essa inscrição. Apresentar comprovante de endereço, documento de identidade, a comprovação do pagamento dessas multas em relação a essas ausências às urnas. E aí ele vai ter o título restabelecido. O grande problema é que, às vezes, nesse intervalo entre o cancelamento e o restabelecimento, o eleitor pode precisar de uma quitação eleitoral e isso pode lhe gerar algum transtorno. A Assembleia, na manhã de hoje, apresentou a gestão financeira e administrativa da Associação Comercial durante 2018. A entidade tem atualmente 700 filiados. O acompanhamento da utilização dos recursos destinados à entidade é feito em auditoria desde o último triênio. Em 2017, a análise pontuou modificações e que, segundo o auditor, foram todas acatadas. O objetivo da auditoria é avaliar as contas, a parte financeira da instituição. Então a gente olha todas as entradas, todas as saídas, toda a parte documental para verificar se está tudo dentro da legalidade, né? Se está tudo dentro do que preza também as políticas da instituição. Além disso, também é olhar a parte tributária, certidões negativas, é olhar toda a parte fiscal para ver se tem atraso de débitos, recolhimentos junto aos órgãos públicos. Então, além da parte também do processo administrativo, né, a forma com que é feita a atuação dos gestores e dos seus funcionários na esfera administrativa do dia a dia, a gente também faz uma análise que é o que a gente chama de controles internos. No demonstrativo, os valores recebidos e o usufruto deles de janeiro a dezembro de 2018, comparando com o ano anterior. O valor recebido para os projetos culturais foi de mais de R$500 mil entre os 2 últimos anos. E do total de receitas da CIA, incluindo até as despesas operacionais, crescimento de 81,5% entre os períodos. No ano de 2018, houve um decréscimo no número de associados, 70% deles devido ao fechamento das empresas. Em compensação, um aumento de 7% no saldo positivo de novos associados. Presidindo a instituição até dezembro deste ano, Emílio Neumann fala o que foi feito para manter as contas no azul. 1. Credibilidade. 2. Prestação de serviço. Nós estamos com praticamente dois projetos mães aqui dentro da CIA e estamos demonstrando aos nossos associados e novos associados que estão entrando, que graças a Deus são muitos, que realmente a prestação de serviço agora da CIA é muito séria. E esses 2 projetos são fantásticos, que é o Dia Araxá e o Une a CIA. E nós ficamos por aqui. Acompanhe esta e outras notícias a qualquer momento no diariosintonia.com.br. Uma boa tarde para você. Fique agora com o Café Sintonia. JS Meio-Dia. Apoio Mosaic Fertilizantes, ajudando o mundo a produzir os alimentos de que precisa. Bradesco, quem tem conta, conta com mais benefícios.